A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo 1 Samuel, capítulo 13. E faz um ano que Saul governa sobre Israel. As suas tropas não são grandes. Ele tem cerca de 3.000 homens no seu exército. E no segundo ano do seu reinado, há um grande ataque dos filisteus contra Israel. Você sabia que um dos chamados de Saul era a vitória sobre o povo filisteu, que massacrava, atormentava, oprimia Israel durante anos. E Deus, ali através do reinado de Saul, estava chamando ele para colocar um fim sobre aquilo. E eu não sei se você sabe, mas todo rei, todo aquele que é chamado a uma posição de liderança, no caso aí representada por Saul como aprendizado para nós, vai ser testado em algum momento. Sim, porque primeiro Deus nos escolhe. Você sabia que para você estar nesse lugar onde você está, não foi simplesmente um desejo seu, mas Deus te escolheu. Ele tem propósitos para nós sobre a face da terra, para nós cumprirmos eles. Mas quando Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá uma unção. Que no caso ali do rei foi representada por aquele óleo que foi derramado por Samuel na cabeça de Saul. A palavra de Deus diz que após isso, e andando na direção que Samuel apontou para ele, ele foi tornado em um novo homem. Isso é, capacitado para liderar. Mas todo aquele que é levantado para liderar, e aí pode ser como sacerdote na sua casa, né? Se você é pai, eu quero te dizer que você é sacerdote na sua casa, ou que se você cuida de uma seção, de uma equipe em uma empresa, ou você é um coordenador numa escola, você ajuda até na liderança de uma sala de aula, não sei qual é o local que Deus te colocou para encabeçar, mas eu quero te dizer que foi Deus que escolheu você. Após Ele escolher, Ele nos capacita. Então, não literalmente alguém vai colocar óleo na sua cabeça, nesse caso era para o rei de Israel, isso acontece com pastores, com ministros, mas no seu caso, acredite, após Deus nos colocar nessa função, que às vezes nós não temos muita habilidade, ou até nenhuma habilidade, Deus vai te dar uma capacitação especial. Nós chamamos isso de unção, uma capacitação de Deus para você desempenhar a sua função. Essa é a segunda coisa que acontece com aquele que é chamado para uma posição de liderança. Então Deus, quando Ele te chamou como pai, para ter filhos, você não sabia ser pai, mas Deus te deu uma capacitação para isso. Agora, quando nós começamos a desempenhar nossas funções, e é isso que acontece ali com Saul, você percebe que ele passa o primeiro ano. O primeiro ano é o tempo de aprendizado daquilo que a gente está fazendo, mas no segundo ano vem muito trabalho. E no caso dele, era enfrentar os filisteus. E os filisteus vêm num número de 36.000 homens na direção do exército de Israel. Isso era 36.000 contra 3.000. Né? Isso dá 13 homens para uma pessoa. É de ter medo no coração. Aí, o que ele combina com Samuel? O que Samuel combina com ele? Você me aguarda com o exército. Dentro de 7 dias, eu vou chegar no acampamento onde você está. Nós vamos sacrificar o Senhor, porque nós não vamos para a batalha sem depender de Deus. E aí, você avança com o exército. Os 7 dias passaram e Samuel não chegou no acampamento. E Saul diz que, movido pela circunstância, ele sacrificou o holocausto e as ofertas pacíficas, coisa que ele não podia fazer. Não sei se você sabe, mas são essa figura sacerdotal, como Samuel, que representa o povo diante de Deus. Aquela função era dele, não era do rei. A função do rei é representar Deus diante do povo, a autoridade. E ele fez o que não deveria fazer. Por causa disso, foi reprovado ali por Samuel e também por Deus. Então, assim, após ser chamado, receber capacitação, nós vamos ser testados. Você lembra de Jesus? Jesus é chamado ali ao ministério com 30 anos de idade. Ele vai ser batizado no Jordão por João Batista. E após ele receber ali a voz que veio do céu, ser batizado, ele receber a pomba sobre ele, que é o Espírito Santo, a unção do Senhor, a primeira coisa que acontece com Jesus não é fazer qualquer coisa, é ele ir para o deserto. Deus impeliu ele para o deserto para ser provado, testado. Então presta atenção, toda posição de liderança que representa Deus, e que no caso são todas, você vai ser testado.
E o desejo de Deus é que você seja aprovado. Qual o segredo? Olhando ali para Saul. Não se mova pelas circunstâncias. Espera a direção de Deus. Se conclui. Se Deus não deu uma palavra ali através de Samuel, espera 7 dias, espera o tempo. E não tinha uma linha onde ele não deveria passar, então aguarda. Creia. Não se mova pela circunstância. Os maiores prejuízos são como nós nos movemos pela circunstância. É nisso que nós somos reprovados. Não se mova por circunstância e nem por necessidade. Se mova pela direção do Espírito Santo. É isso que cristãos devem fazer, porque eles têm o Espírito Santo dentro deles. Então, sendo movidos por Deus, não tem como a gente errar. Mas se a gente for movido pela circunstância, pelo aperto, aí nós tomamos decisão errada. Na verdade, os piores momentos para se tomar uma decisão é quando a gente está muito apertado. Não, descansa em Deus, pergunta para Ele a direção, aguarda, creia que você vai tomar a direção certa. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.